Vamos lá. Para quem chegou agora, deixe-me mostrar aqui a obra do Thomas Homer, ok? A gente estava falando justamente sobre isso. Para quê? Porque vai chegar aqui católico, padre, bispo, apóstolo, vice-deus, né, picaretas de tudo quanto é gênero religioso. E nós temos responsabilidade com aquilo que nós produzimos, tá, gente? Olha aqui, ó. Capítulo 12, do Deus a um Deus único. Beleza? Então, é baseado numa vasta produção acadêmica, que eu não quero aqui jogar um balde d'água na sua cabeça, meu irmão. Eu quero dizer, nenhuma narrativa sobre defesa de direitos ou supressão de direitos pode ter legitimidade na ideia de um Deus. Nenhum. Nenhum, absolutamente nenhum, porque não tem Deus nenhum. Você tem o direito de acreditar que exista um ser todo-poderoso, ou glória, por trás de toda essa perfeição ou complexidade do universo. Agora, o pior é você querer dar legitimidade a uma narrativa, a um discurso de defesa ou de supressão de direitos baseado na porra de um livro sagrado que é uma invenção, que é uma produção histórica de conflitos internos e externos das relações entre povos, onde os gêneros são complexos, são dentro de uma dimensão de linguagens absolutamente simbólicas que explicam esses enfrentamentos. Vocês estão me entendendo? Pois bem, então, como eu disse, passando lá em Mark Smith e Thomas Homer, esses dois autores irão trabalhar claramente, tá? Sobretudo, algumas informações com base numa crítica literária, em interdisciplinariedade com alguns achados arqueológicos, isso quer dizer estelas, epigrafias, iconografias, sobretudo do Gênesis e Deuteronômio, como tradições distintas, ok? Estes dois estudiosos, nos seus livros, artigos e numa vasta produção, irão situar alguns eventos no chamado período do Bronze Médio. Professor, onde se situa este período do Bronze Médio? De acordo com a pesquisa interna, portanto, quando a gente fala de análise interna, evidência interna, nós estamos falando claramente, primeiro, de uma análise intertextual de produção que acaba tendo um paralelismo com outras produções literárias extras bíblicas, e a evidência externa acaba de consolidar isso com a documentação, que será um papel da crítica genética e da crítica textual. Ambas as críticas, é claro que de formas distintas e operando de formas distintas, irão trabalhar a gênese da documentação, sua materialidade e construção por uma tradição redacional. Ou seja, estamos falando entre o ano 1550 ao ano 2000, antes do primeiro século, que ficou denominado como antes de Cristo, não tem Cristo porra nenhuma, antes ali do primeiro século. Logo, se eu estou dizendo que é antes do primeiro século, você já não pode nem falar em Torá, você não pode nem falar em mais o que, professor? Em qualquer produção antes disso, ok? Mas você tem também o chamado de período recente. O período recente abarca o ano 1200 ao ano 1550, ok? Esses períodos, eles serão datados do que se denominou o Israel Finkelstein e o Mauro Liverani seguem essa linha também, que é o período da monarquia e também do chamado exílio. Agora, preste bem atenção. Existem gramáticas linguísticas, tá? Hebraica, textos e produções de composição da Torá que vão, de alguma forma, por um interesse mais apologético, fazerem uma análise que a gente chama cronológica objetiva. Ou seja, entendendo que aqueles textos, eles atendem uma determinada ordem cronológica para darem legitimidade às narrativas. Lamento, Rabino, vem para um debate comigo, vem? Vem para eu poder mostrar que você
na verdade, acredita num avatar, num Pokémon, numa invenção que nem Deus era, ok? E o teólogo aí de plantão que quiser também, fique à vontade, tá? Desde que você pelo menos tenha título de doutor para eu limpar a bunda com ele, eu ficarei satisfeito, tá bom? Então, o primeiro ponto é, você tem uma discussão que vai ser proposta para a composição da Torá, que hoje é contestada por acadêmicos sérios, e não por quem pega um tal de Torá, profetas, seja ele um rabino, né, com uma grande proficiência, né, em domínio na literatura hebraica, como no Talmud, seja o Bavli, ou no Shalmin, né, na Mishnah, na Gemara, na Halahá, entre outras. Pode juntar os melhores rabinos e virem, porque eu estou aguardando o debate, tá bom? Fiquem tranquilos. Não vou assustar vocês, não. Então, em síntese, o Mark Smith, ele vai trabalhar no primeiro capítulo do seu livro a questão de historicidades de eventos da narrativa bíblica. Lembra que eu falei que o mito é um fato natural que transsignifica a realidade? Portanto, a narrativa, ela tem um pano de fundo verdadeiro. O que quer dizer isso? Professor Cobra falou? Não. Professor Mar Vermelho se abriu? Não. Professor Machado flutuou? Não. Jumenta falou? Algumas andam falando aqui, em vez em quando vem aqui no chat alguns jumentos falarem. Não, nunca falou. Professor, aí o senhor está desmoronando, professor, a minha fé. Poxa, eu acreditei tanto tempo que o Deus Todo-Poderoso, como disse o Sóstenes, né, aquele picareta lá do parlamento, defensor do Malafaia, desculpa, não tem Deus poderoso nenhum. Então, primeiro, nós vamos entender que, do ponto de vista, algumas narrativas são históricas e outras não. As que nós consideramos históricas, observem, são aquelas cobertas por mitos, formas de gêneros literários que tentam explicar o desenvolvimento do povo e os seus enfrentamentos. Nós temos a saga de Abraão, que quer explicar que não existiu. Opa, peraí, professor, o senhor está dizendo para mim que o tal Avraham Avino não existiu? Os judeus chamam Avraham nosso pai. Não existiu. Professor, o senhor está dizendo para mim, professor, que aquele Jacó, que eu ouço o pastor pregando direto, que tem uma escadinha que apareceu um anjo e ele levantou um altar em Beit El, não existiu? Lamento te dizer. Alguns ainda tentam supor que tenha existido. Não existiu. Ok? E quero até dizer, os que tentam fazer disso uma espécie de transposição, vamos chamar tipológica ou diegética, para dizer que eles representavam patriarcas muito antigos e só mudaram os nomes, também não vai funcionar. Porque na concepção do próprio Mark Smith, nós temos uma apresentação do passado com um esforço dos judeus para determinarem algumas evidências de suas realidades, de como eles chegaram até ali. Ali onde, professor? Ali onde? Em Jebus, que passou a ser chamado Jerusalém, na invenção de uma cidade, de uma cidadezinha chamada Judá. Você está entendendo? E para isso, estes autores irão se valer de dois documentos específicos. A Torá, pronto, composição absolutamente pós-exílica, e a história deuteronomista, que está, de alguma forma, permeada pelos profetas, sendo considerada uma história construída para representar a história da fundação de Israel. E aí entra a arma secreta, porque os judaítas que foram lá para o cativeiro, observem, eram burgueses, eram dominantes, eram aqueles que detinham um certo poder como aristocratas. Foram estes que foram para lá. Eram estes que tentavam impor o que Sacha Kalman, entre outros nomes, irão designar como Javé sozinho. Ou seja, apenas a representação da ideia de um Deus dentro de um grupo tribal judaíta que vai lutar para eliminar diante de si, daquele território, todos que este povo, esse grupo vai considerar inimigo.
E para conseguir implementar um projeto de destruição dos inimigos, eles precisam fazer o quê? Usar a ideia de um ser todo-poderoso, que está na figura do líder tribal, que vai ser representado como um homem divino. E Javé integra essa, ou seja, identifica a ideia desse líder tribal, que é um chefe, um comandante, um capitão, futuramente vai se tornar, porque não há nação de Israel ainda, um monarca específico que vai estar ligado todo um projeto de dominação persa de Ciro. Então, você vai encontrar, por obras históricas deuteronomistas, tá? Algumas produções pós-exílicas que vão trabalhar essas representações. O Mark Smith, em Memória, tá? De Javé, vai tratar sobre isso. Você vai ter os livros de Josué, Juízes, que alguns acadêmicos irão entender. Eu tenho vários esboços lá, baratinho, de 25, 30, 45, para você adquirir um vasto material. Estou fazendo um combo, inclusive, você não vai encontrar em nenhuma plataforma, ok? 3 esboços por R$50. Entende? E eu não vendo folhas, eu vendo conhecimento. Mas só para você ter uma ideia, alguns esboços meus passam ali de 18, 17 páginas. Eu tenho um esboço de 64 páginas. Então, o que eu vou fazer para você, infeliz? Para você me ajudar a manter esse canal? Eu vou permitir que você, lá no meu site, escolha os esboços. E aí eu não tenho culpa. Não vem me perguntar qual que é o melhor. É você que vai escolher. Ok? Porque todos são bons. Então eu vou fazer para você apenas a R$50, 3 esboços. Ou seja, quase no valor de um esboço, você vai levar 3, ok? Você vai mandar o Pix para mim, no número que está aí já aparecendo para você, enviando para mim, para o meu WhatsApp. O Pix é um número, o WhatsApp é outro. Você vai mandar para mim, eu vou te mandar um link. Aí lá você irá escolher, professor, são esses 3 que eu quero. Nunca mais pastor nenhum vai bater na sua porta, nunca mais você vai ouvir pregação toda sensacionalista. Ei, Deus abriu o mar vermelho, eis a mãozinha da palma de um homem. Tudo mentira, tudo papagaiada, tudo invenção, tudo fantasia, ok? O livro de Josué e o livro dito de Juízes, porque trata-se de um período de Mishpatim, onde os governantes sobre o povo são os líderes tribais, que são tradições antigas, você vai ter um acréscimo de um material chamado pré-monárquico. Agora, tem uma coisa que eu defendo, a partir da análise desses autores, e eu vou desviar-me um pouco deles, é que Israel nunca se tornou uma nação. Israel nunca se tornou independente. O governo que se estabelece em Jerusalém com a construção do primeiro templo, porque não teve construção de segundo templo, então eu, com a minha análise interna, com documentação, eu defendo a tese de que nunca houve primeiro templo, e sim apenas um anexo ali na casa do rei, no palácio do rei, que era um puxadinhozinho aprimorado. O tal primeiro templo, que é o segundo templo, nada mais tem por objetivo de dar legitimidade e consolidar aqueles que estão submissos ao serviço do rei da Pérsia, chamado Ciro. E ele vai deixar isso claro no seu cilindro, quando irá descrever que ele permite que os judaítas voltem para a sua terra com o objetivo de quê? De lhes servir, lhe pagar tributo e dominar o povo da terra, de modo que eles possam estabelecer ali a sua independência religiosa, mas não política. Então, eu discordo de alguns desses autores, compreendendo, primeiro, que não há primeiro templo, o primeiro templo é o segundo. Segundo, não há uma monarquia específica, porque a palavra Meler, ou Moller, mas Meler, rei, ou Malk, ou Malha, que tem um sentido de quê? De reinar. Zorobabel, Esdra e Neemias são os 3 ícones usados pelo rei da Pérsia, Ciro, para construir um projeto de poder, de dominação a partir destes indivíduos. Tanto que Zorobabel será fulminado, Zorobabel será excluído. Num dos esboços meus, eu irei ensinar isso para vocês e com uma rica referência bibliográfica para você aprender Bíblia de verdade, ok? Então vamos primeiro ao conceito do próprio
Mark Smith, em memória de Deus. Primeiro, Mark Smith, ele, baseando-se numa vasta interpretação dos textos da Bíblia hebraica, ele fala isso lá no canal Zeta, tá? Quando ele é interpelado, tem lá um rapaz que está traduzindo, sobre a relação da memória cultural de Israel com Edom, ok? E aí, ele parte da hipótese que o Javá,